Graça e a paz, amém, irmãos? Amém. Jonas me deu uma missão difícil. Tem aquele filme Missão Impossível 1, 2, 3, vai embora. Essa missão que ele me deu foi a missão terminar o culto na hora certa. Logo para mim ele olhou e falou, tenho uma missão para você, termina o culto na hora certa. Eu falei, amado, crê no Senhor teu Deus, estarás seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. Amém, querido? Vai crendo, acreditando aí. Amém, querido? Diga assim, eu creio que a mão de Deus está sobre a minha vida. Abra a sua Bíblia comigo no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Se puder botar um fundo, eu agradeço. Se não puder fazer um fundo, tiver um fundo aí legal, eu vou chamar você para tocar aqui, tá? Um violão aqui com a gente aqui. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Você que achou, diga aleluia. Aleluia. Você que ainda está meio perdido, diga assim, misericórdia. Meu Deus, tem gente ainda perdida. E diz assim o capítulo 20. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Repita comigo. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Amém? Luana, você me incentivou agora aí a abrir a boca, Luana. Está cansada? Mas o Senhor renova as nossas forças. Eu também estou. Né? Hoje foi a maior luta para minha esposa me acordar de manhã. Ela subiu? Deixa eu ver, eu acho que ela subiu para levar as crianças lá. A maior luta, ela me deu soco aqui do lado aqui para me acordar, não queria acordar de jeito nenhum. Cansado, né? Mas tem que trabalhar, não tem jeito. Não é verdade? Deus abençoa. No suor do teu trabalho, Deus dá a bênção. Você encontrou agora? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os moabitas, e com eles alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engede. Então Josafá temeu, diga, temeu, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e a tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente a Abraão, teu amigo, para sempre habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal sobrevier, espada, juízo ou peste, nós nos apresentaremos diante desta casa, dizendo ante a ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e os filhos de Moabe, e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviassem, não os destruísse, eis que nos dão o pago, vindo para nos lançar fora da herança que o Senhor nos fez herdar. Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não temos mais força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Diga assim, os meus olhos estão postos no Senhor.
Isso, pastor, você vai tocar aí? Amém. Mais uma pedrinha lá, hein? Você vai, ó, colecionar. Acompanhe comigo, irmãos. Eu quero dar um título a essa mensagem. Eu não costumo dar título, mas eu gostaria de dar um título que você navegasse comigo, curtisse comigo aí essa palavra. E você vai acompanhar com a sua Bíblia aberta, o seu fone, seu celular, você vai acompanhar. Eu gostaria de dar um título, escrevi, uma receita eficaz para a vitória. Repita comigo, uma receita eficaz para a vitória. Nós tivemos uma célula a semana passada. Nós fomos na casa do Mateus e da Luciara. E chegando lá, oramos, cantamos, buscamos a Deus, pedimos pelos pedidos de oração, pelos pastores, por todo mundo. E no final, todo mundo sabe, não é obrigado, mas de praxe sempre tem um cafezinho, um bolinho. Naquele dia ela fez algo diferente. Ela fugiu do trivial, daquilo que era comum. Ela mesmo preparou. Muitas vezes na correria, eu trabalho, minha esposa trabalha, não dá pra gente fazer. Nós compramos. E ela fez com o maior carinho. Ela fez um bolo, irmãos, diferente, recheado, uma torta recheada, com carne moída, com creme. Aleluia, diga aleluia. Ó, maravilha. Irmãos, e a palavra de Deus diz que aquilo que vem a mim de maneira, lançarei fora. E eu estou dentro dessa palavra. Né? E você começa a sentir aquele cheiro, quando estampa assim, você fala, meu Deus, estou sentindo que Deus vai me usar aqui. E usa com variedade, né, irmão? Vem um, vem dois. Se for churrasco, toda a carne é consumida. Não é? Fala, vem em mim, Senhor, vem em mim aqui. E terminou ali, eu achei interessante, que todo mundo, até eu. Aí falou, mal, põe no grupo, me dá a receita, me passa a receita, Luciara. Que delícia, Luciara, como você fez? Ela é simples, rapidinho, faz tudo no liquidificador, joga no liquidificador, bate. A minha sogra fala assim, né? Joga mistura, ela é mineira. Vou comprar uma mistura para fazer um bolo. Mineiro é assim, meu amor, que ela fala. A mistura. Pega a mistura, você joga tudo no liquidificador, bate, põe ovo, leite e põe no forno. 20 minutinhos, está pronto. Nossa! E ela botou lá no grupo nosso e deu a receita. Que maravilha, irmãos. E quantas vezes nós queríamos uma receita para que nós tivéssemos uma vitória? Uma receita para termos cura. Uma receita para ter poder. Uma receita para ter unção. Uma receita para ter vitória. E nós temos tudo isso na Bíblia, na palavra de Deus. E hoje Josafá vai nos dar uma receita de vitória. Como vencer diante das lutas? Diga comigo, como vencer diante das lutas? Antes eu gostaria de falar para você quem foi Josafá. Josafá foi filho do rei Asa, que reinou antes dele. E a Bíblia dizia que Asa foi o homem de Deus, o homem que buscou a Deus em todos os seus dias, e Deus o abençoou. E nasce de Asa Josafá. Outros dizem Jeosafá, é a mesma coisa, ou Josafate, também é a mesma coisa. Josafá, o seu nome significa Deus julga, ou Deus é juiz. Deus é o meu juiz. Que nome maravilhoso, que nome lindo sobre a vida daquele menino. E ele vendo e crescendo no palácio, vendo o exemplo do seu pai, um homem de oração, um homem temente a Deus, um homem que buscava a Deus. A Bíblia diz que também Jeosafá caminhou no caminho do seu pai, buscando a Deus em todos os seus caminhos. E ele começou a reinar na sua juventude, com 35 anos. E reinou Josafá sobre Judá e Jerusalém, o reino do norte, porque naquela época Israel estava dividida em reino do norte e reino do sul. Ele estava no reino do sul, reinando sobre Jerusalém e Judá. E Acabe reinava no reino do norte. Pela dureza do coração do povo, a nação foi dividida. E ali estava dois reinos sobre a nação do Senhor. Não era desejo de Deus, mas pelo pecado do povo aquilo aconteceu. E aquele menino reinando aos seus 35 anos. E diz a Bíblia, 25 anos ele reinou sobre o povo. E Deus era com ele. No auge do seu reinado, já terminando, porque ele morre aos seus 60 anos.
35, 25, você vê o tempo de reinado dele. Ele morre aos 60 anos. Mas antes de morrer, quase no final do seu reinado, a Bíblia diz que se levanta o inimigo para guerrear contra ele. 3 povos se levantam. Inimigos se juntam, se filiam, faz uma aliança para lutar contra Josafá. Está no capítulo 20, o versículo 1. Os moabitas e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos moabitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e deram o aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar. Então Josafá, quando ouviu que o inimigo estava vindo, e o inimigo não era um inimigo pequeno, a Bíblia diz que era um mamu. Repita comigo: um mamu. Era um exército muito grande. Eram pessoas valentes e fortes, destemidas, não tinham medo. E eu não sei se conheciam a história do Deus de Israel, porque toda nação que conhecia a história do Deus de Israel tinha medo e tremia diante do povo de Deus. Mas eles, destemidos, eles vêm marchando para encontrar o povo de Deus e lutar contra o reino de Josafá. A Bíblia diz que Josafá, que o nome dizia Deus julga, ou Jeová é o meu juiz. Ele ouve aquela notícia e ele fica com medo. Diga: com medo. Repita comigo: com medo. Irmãos, Deus nunca prometeu vida fácil. A Bíblia não é um evangelho de vida fácil. A Bíblia não é um evangelho para pessoas desanimadas, apáticas, paradas. Não, quando o povo vai lutar e o Senhor fala com Gideão, tem muita gente aí. Tem gente que não serve para lutar, tem preguiçoso, tem gente que não quer nada. Manda embora o povo, assistir televisão, comer pipoca. Vai não sei quantos mil. E vai indo embora, vai indo embora. E Deus vai falando: tem muita gente, até ficar 300. Tinha uma multidão. E Deus manda uma multidão embora e fica com 300 soldados. Eu gostaria que você prestasse atenção em mim. Estou ouvindo algumas pessoas conversando. Tira minha atenção. Presta atenção aqui em mim. E fica 300. E com 300 Deus dá vitória ao povo. Deus manda uma multidão e trabalha com poucos, mas poucos que eram valentes e destemidos. Agora vem uma grande multidão contra Josafá. E o atalaia, aquele que ficava vigiando a redondeza do reino. Você sabe que toda nação, ela tem divisas. Não é assim, doutor? Tem as suas divisas. E nas suas divisas tem fronteiras. E na fronteira tem guardas armados, guardando as fronteiras de dia e de noite, para que o inimigo não ultrapasse as fronteiras. Vocês viram o que está acontecendo nos Estados Unidos? Lá uma fronteira, uma divisa, guardas. As pessoas atravessando, sendo presas. E todo mundo: meu Deus, o que está acontecendo? Triste, chateada pelo que o presidente está fazendo. Mas toda nação tem uma fronteira, tem um limite dizendo: não passa aqui. E interessante que não é um limite por terra somente. Há um limite também no ar e há um limite no mar. Nós temos o exército, marinha e aeronáutica, fazendo divisas, protegendo, guardando a nação para que ela não venha a ser saqueada. E não era diferente com Josafá. Ele tinha atalaias, vigias, que estavam na redondeza do reino, tomando conta. E vieram e trouxeram a notícia: Josafá, está vindo uma multidão. Eu estou vendo muita gente, um povo enorme vindo contra você. Você tem que se preparar para lutar, para a peleja, porque essa gente é numerosa. Eu vim de longe. Josafá, quando escuta, a Bíblia diz que ele fica, repita comigo, triste. Há notícias que nos fazem entristecer, que nos fazem ficar amargurado. Quantas vezes nós estamos tudo bem, nós vamos fazer um exame de rotina,
E naquele exame de rotina o médico detecta um câncer, um tumor maligno. Duvido que você saia de lá rindo. Duvido. Você pode ser o homem de Deus que for, crente que for. Você viu o gaúcho dando testemunho aqui? Quando falaram que ele não estava só com tumor, mas com quantos, Jonas? 16 tumor. O que aconteceu? Ele disse que ele perdeu o seu chão. O chão, servindo a Deus, adorando a Deus. A Bíblia não esconde nada, irmãos. A Bíblia diz que o rei Josafá, que o nome dizia: Deus é o meu juiz, ele julga as minhas causas. Ele teve medo. Vira aqui para mim. Não é vergonha nenhuma você sentir medo. Não é vergonha nenhuma você ter medo. A luta nos causa medo. O inimigo faz o quê? Medo. E uma das coisas que o inimigo usa para vencer as pessoas se chama medo. Nesse exato momento eu estou falando aqui e há pessoas trancadas dentro de quartos com uma doença chamada síndrome do pânico. Nada mais é do que medo. Medo de tudo. Medo do carro, medo de ladrão, medo de ser assaltada, medo de tudo, medo de morrer. Ela não quer sair de casa porque tem medo de pegar uma doença. Tem gente que tem medo de encostar nas coisas, anda com vidro de álcool. Ele encosta ali, ele passa álcool na cabeça, passa álcool na mão, que ele tem medo dos germes, tem medo de tudo. Há pessoas vivendo reféns do medo. Há pessoas vivendo debaixo do medo. E o inimigo tem escravizado pessoas através do medo. Chayane pregou aqui a semana passada. E ela falou que o gigante se levantou, chamado Golias. E quando falou durante dias com o povo teve medo e não conseguia sair do lugar para lutar com Golias. Ninguém tentou. O medo paralisa. O medo tira as suas forças. O medo tira até a tua voz. Eu já senti tanto medo uma vez na minha vida que eu não aguentei gritar. Eu queria gritar, mas a voz não saía, eu ficava tremendo. Eu queria pedir ajuda, mas a voz não saía. O medo nos rouba a força. E eu aprendo uma coisa quando Josafá aqui. A Bíblia diz no capítulo 20 aqui, que quando ele ouve essa notícia ruim, ele fica com medo. Mas só que tem uma coisa, irmãos. O medo não paralisa. O medo não deixa ele desanimado. O medo não faz retroceder. O medo não faz parar. Diante do medo, ele tem uma atitude, ele toma uma posição, e ele diz: eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu estou com medo, mas eu creio no Deus que está acima do meu medo, e pode trazer força e alegria ao meu coração. A primeira receita que eu aprendo, que Josafá me dá, que eu posso fazer este bolo, essa mistura, se chama: diante das lutas da vida, eu não posso retroceder. O medo pode vir tentar me abater, mas eu posso usar uma das armas que está nessa receita, um desses ingredientes que ele usou e deu certo, e vai dar certo na tua vida. Ele se aposta de um ingrediente poderoso. Ele diz: eu estou com medo, mas a Bíblia diz que Josafá buscou ao Senhor em oração. Diga aleluia, aleluia. Diga glória a Deus. Todos os dias somos bombardeados por mensageiros da desgraça e da miséria, Jonas. Liga a televisão para você ver. Liga lá o balanço geral. Você vai ficar louco, balançado. Fala: misericórdia, não vou sair hoje não, vou sair não. Você cancela o passeio. Você cancela a pizza e ia comer. Não, vou comer aqui mesmo em casa. Eu não vou. Fulano foi assaltado. Meu Deus, não vou sair de carro mais. Aí você tira o relógio, não sai mais de relógio. Você guarda o celular, não quer sair mais de celular. Eu vou andar descalço. Você está de volta? Não, irmão, que eu estou com medo de roubar meu tênis, meu sapato. O medo faz isso. E quantos apregoadores da miséria, quantos apregoadores de notícia ruim estão batendo na porta de pessoas agora? Ou já bateram na tua porta? Quantas notícias ruins? Telefone tocando. Olha, o teu filho aqui na escola, aconteceu isso. Aí você fala: meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Outra vez esse menino expulso, outra vez esse menino com problema. Aí você vai no médico,
acha que aquela enfermidade estava regredindo. Ele fala: olha, o tumor não diminuiu, mas uma notícia ruim, o tumor cresceu. Josafá, ele tem uma decisão: ou eu vivo com medo, ou eu pego o meu medo, o amarro e levo ele diante de Jesus, diante do Senhor. Josafá pega o seu medo e diz: medo, o teu lugar não é no meu coração, não é na minha vida, o teu lugar é aos pés do meu Deus. Ele pega aquele medo, aquele sentimento, medo é um sentimento, e coloca diante de Deus. A Bíblia diz: lançando sobre ele, Jesus, todas as vossas ansiedades, medo, frustrações, temores, porque ele tem cuidado de vós. Ele pega o medo, ele diz: medo, eu tenho um lugar certo para colocar você. Você não vai morar no meu coração, mas eu vou colocar você no lugar certo. Essa é uma noite de você pegar os seus temores, os seus medos, os seus adversários e colocar aos pés do Senhor e dizer: é aqui que é o teu lugar. Ele pega e usa uma arma poderosa. O primeiro ingrediente se chama, diga comigo, oração. Diga oração. Na vida de um crente não pode faltar oração. Na vida de um homem de Deus, de um levita de Deus, de um pastor, não pode faltar oração. Eu separei alguns versículos, eu não sou de montar, mas botei no meu coração. Eu coloquei Tiago 16, que diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Repita comigo: a oração do justo é poderosa e eficaz. Repita comigo: poderosa e eficaz. Repita comigo: poderosa e eficaz. Diga ao teu medo: medo, nesta noite eu te apresento uma arma, e ela se chama oração, e ela é poderosa, e ela é eficaz. Diga: eu dobro os meus joelhos nessa noite diante do Senhor, porque eu sei que a oração é poderosa. E nessa noite eu uso o primeiro ingrediente, o poder da oração. A primeira coisa, querido, quando o inimigo começa a minar a vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus, a primeira coisa que ele para de fazer, sabe o que é? Não ouvi. É o quê? Ele vem para a igreja, ele levanta a mão, ele canta, ele sorri, ele pula, mas quando chega em casa ele não consegue orar. Ele fica fraco, abatido, qualquer vento o derruba. Quantos cristãos eu encontro, amigos que estão afastados, a primeira coisa que eu pergunto: você está orando? Ele diz: eu não tenho força para orar. Eu parei de orar, eu escuto hino, eu escuto algumas coisinhas, mas eu não consigo mais orar. Se você não orar, você não vai ter vitória. Se você não orar, o inimigo não vai partir em retirada da tua vida. A oração é poderosa, porque o inimigo faz você parar de orar, porque ele sabe que a oração é poderosa. Diga assim: a oração é poderosa. A Bíblia diz que Elias, sendo falho, homem sujeito às mesmas tentações que eu e você, a Bíblia diz em Tiago capítulo 5, ele ora pedindo a Deus que parasse de chover. E a Bíblia diz que por 3 anos e meio, isso quer dizer 3 anos e 6, parou de chover. A oração é poderosa. A oração é uma arma de guerra. Diga assim: a oração é uma arma de guerra. E se você souber usar nessa noite, o inimigo vai cair na tua vida. A oração é uma arma poderosa. O inimigo sabe disso. Ele tenta a todo momento fazer o cristão parar de orar, colocando medo. Não adianta orar, não adianta você ajoelhar. Eu vou te quebrar. Olha a multidão, olha o meu exército, olha o câncer, olha o problema que eu coloquei na vida do teu filho, olha o que eu fiz na tua casa. Aí você fala: o problema é grande demais. Como aqueles homens dizendo: é grande demais esse gigante. Mas quando Davi olha para ele e diz assim: a quem tu tens afrontado,
Não afrontaste a homem, senão ao Deus dos exércitos. Tu vem a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos. Davi era um homem de oração. Davi era um homem que orava e buscava a Deus. O próprio Jesus falou sobre o poder da oração. Ele disse: quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, porque o Deus que vem em secreto ouvirá a tua oração e te responderá e te recompensará. Diga aleluia. Levanta a tua mão e diga glória a Deus. Há poder na oração. Há poder nos joelhos que se dobram. Ana, há anos viveu humilhada, amedrontada, com medo de ser uma mulher amaldiçoada. Eu sou amaldiçoada, eu não posso. O medo tomou conta da vida dela. Mas diz a Bíblia que ela, recebendo afrontas da sua inimiga Penina, dentro da sua casa todo dia: olha como eu tenho filho. O medo talvez tomando conta, ela não se deixa bater. A Bíblia diz que ela entra na presença do Senhor para adorar a Deus em oração. Diga, em oração. Ana, dobra o seu joelho, mesmo não conseguindo falar, porque é momentos de luta que não conseguimos falar, irmãos. Quem sabe eu estou falando para pessoas assim, nesse estado. Ana não conseguia falar porque a luta era muito grande, mas Ana conseguia orar. Para orar eu não preciso falar, porque Deus está mais atento ao teu coração do que às tuas palavras. Diga, Deus está mais atento a um coração que fala do que uma boca que repete só palavras. A oração verdadeira não sai da boca. A oração verdadeira, ela vem do coração. E o salmista no Salmo 139, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Conhece o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. A palavra não chegou à minha boca e o Senhor já conhece. Chacante covacébia. Diga aleluia. Deus está falando com vidas aqui nessa noite. Ele disse: eu nem preciso falar, e o Senhor já está entendendo tudo. Diga aleluia. Você está aqui, Deus está olhando o teu coração. Ele está dizendo: eu estou entendendo tudo. Eu sei a luta, eu sei o problema, mas eu tenho uma palavra rema para o teu coração. O primeiro ingrediente, oração. Orando eu consigo obter a resposta de Deus. Sem oração eu não tenho resposta. A Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á, batei e... porque todo o que pede, e todo aquele que bate, e todo aquele que busca, encontra. A oração, irmão, você pede. A oração você bate. E a oração, ela abre portas. Diga aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor. Quando Pedro estava preso, a Bíblia diz que Pedro estava preso, mas a igreja fazia constante oração por ele. Diga glória a Deus. Pedro preso, encarcerado, a igreja orando. Diga, aleluia. Pedro preso e a igreja orando. Sabe o que acontece, irmãos? Em meio à luta, em meio à prisão, a Bíblia diz que Pedro, acontece o quê? Pedro dorme. Pedro, a Bíblia diz assim: em paz dormirei e acordarei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Pedro sabia que ele estava seguro nas mãos de Deus, e havia uma igreja fiel orando por ele. Diz a Bíblia que de repente Deus envia um anjo ali naquele lugar, toca em Pedro e diz: acorda, levanta e vem comigo. Ele acha que ele estava tendo uma visão, mas era a igreja orando e Deus movendo os céus na vida dele. Diga assim: a oração move os céus em meu favor. A Bíblia diz que o anjo acorda Pedro e diz: Pedro, arruma e vamos embora. E passa o primeiro portão, irmãos, as portas vão se abrindo. Não havia porta automática naquela, não havia. Hoje você entra no banco, o que acontece? Lá não havia isso. Olha quanto tempo lá.
A Bíblia diz que Pedro passava e o portão já estava. Deus está dizendo para você: todas as portas estão fechadas na tua vida, eu tenho a chave. Eu tenho a chave. Eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Na mão dele está todo o poder. E quando você ora, ele entrega essa chave na tua mão. A chave da vitória, a chave que abre a porta, a chave que faz o inimigo correr diante de você. Você pode levantar a tua mão e dizer aleluia. E Pedro só cai na real, irmãos, quando ele está lá na rua. Quando ele está na rua, ele fala assim: verdadeiramente o anjo do Senhor apareceu e me livrou da prisão. Diga: a oração é poderosa. A oração move a mão de Deus ao meu favor. A primeira arma que ele usa, Josafá, não foi a espada, mostrando coragem. Não foi pegar o seu escudo. A primeira arma que ele usa foi o poder da oração. A segunda arma que Josafá usa, a Bíblia diz que Josafá, depois de orar, ele proclama um jejum. Diga: um jejum. Não adianta você orar e você não se santificar, você não se sacrificar dizendo: Deus, eu sou totalmente dependente de Ti. O jejum é isso, você viver na dependência de Deus. É dizer: Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu tenho medo, mas o Senhor é corajoso. Aleluia. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. E diz Josafá: o Senhor é o Deus que criou os céus e a terra. Diga glória a Deus. Ele ora e ele jejua. Josué, quando foi falar com o povo, ele diz assim: santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Ele orando com o povo, ele falou: é tempo de se santificar, de limpar a sua vida, a sua veste, e amanhã Deus vai fazer maravilha. Ele usa o segundo ingrediente, o poder do jejum. Diga assim: o poder do jejum. Olha só, irmãos, Josué, Atos 13:2. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. A Bíblia diz que a igreja estava orando e jejuando. Quando você ora e jejua, Deus manda uma resposta para a tua vida. Diga aleluia. Estava orando e jejuando, e Deus fala com os apóstolos: separai a Barnabé e para a obra que eu os tenho chamado. Debaixo de oração e debaixo de jejum, não há inimigo que resista na tua vida. Não há enfermidade que fica diante de você. Diga glória a Deus. Esse é o segundo, o jejum. E o tempo não espera. Jonas está olhando ali para mim. Josafá usa o terceiro ingrediente. Repita comigo: o primeiro, oração. O segundo, jejum. Tem um estudo que a gente fazia que chamava Job. Jejum, oração e Bíblia. Não sei se você participou. Um estudo tremendo. Job, jejum, oração e Bíblia. É você estudar a Bíblia, orando e jejuando. Irmão, sua mente abre. Deus revela os céus, coisas tremendas Ele traz ao teu coração. O terceiro ingrediente agora. Josafá usa, repita comigo: Josafá usa o poder da palavra. O poder da palavra de Deus. Olha a sabedoria daquele homem. Ele começa a orar, a jejuar, e todo o povo com ele. A Bíblia diz que todo o povo veio junto, abraçou a causa. Estava homens, mulheres, criança e crianças de colo. Judá e Jerusalém, todo o povo com eles, adorando juntamente. E ele pega agora a palavra, Jonas.
e começa a liberar a palavra sobre o povo e diz: Senhor, Tu és o nosso Deus, e nós somos o Teu povo da descendência de Abraão, Teu amigo, e o Senhor tem uma aliança comigo e com esse povo, e o Senhor disse que num dia que o inimigo se levantasse, praga, maldição, peste, nós viríamos à Tua casa, e diante do Senhor oraríamos, e o Senhor abriria os Teus olhos, os Teus ouvidos, e ouviria a oração do Teu povo que se faz neste lugar na Tua casa. Ele usa o poder da palavra. Irmãos, há poder na palavra de Deus. Diga: há poder na palavra de Deus. O Senhor disse: passarão os céus e a terra, Jonas, mas as minhas palavras não passarão. O Senhor falou com Isaías 55:11. Ele diz assim, irmãos: assim será a palavra que sair da minha, ela não voltará, antes fará o que me apraz, e fará tudo quanto eu a enviei. Há poder na palavra de Deus sobre a tua vida. Sobre a tua vida há uma palavra de vitória. Diga aleluia. Aleluia. Se você é vencedor e a palavra de Deus está em você, diga aleluia. Aleluia. João escrevendo diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus habita. Você é forte, não porque você é bom, porque você malha, mas porque uma palavra de Deus sobre a tua vida dizendo: você pode. E Paulo, entendendo isso, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga aleluia. Você pode, porque uma palavra de Deus sobre a tua vida dizendo: você pode. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Há uma palavra, uma aliança, e Ele traz essa aliança à tona. Diga aleluia. Aleluia. Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Há poder na palavra de Deus. 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 Quando Jesus estava sendo tentado, ele venceu o inimigo, sabe como? Dizendo: está escrito: adorarás somente ao Senhor, e a Ele servirás e prestarás culto. Nem só de pão vive o homem, mas de toda. Aí ele cita a Bíblia em Salmo 91:11, que Satanás joga para ele. Ele diz assim: lá está escrito no Salmo 91:11, pode pular daí, que o Senhor dará a ordem aos teus anjos, e não tocarás os teus pés em pedra. Ele diz: mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. O poder da palavra de Deus repreende o poder do inimigo. Quando eu trago e reivindico, Jonas, as promessas de Deus sobre a minha vida. Mas quantas vezes o medo nos faz esquecer da promessa de Deus que está sobre a nossa vida? A primeira coisa que ele fez, orando e jejuando, ele traz à memória o poder da palavra e da promessa de Deus sobre a vida do povo de Deus. E sabe o que acontece, irmãos? Quando ele usa o poder da oração, o primeiro ingrediente, quando ele usa o poder do jejum, e quando ele usa o poder da palavra, acontece algo maravilhoso no meio de toda a congregação. A Bíblia diz que eles todos reunidos, pastor, buscando a Deus em oração, em um só propósito, unidade. A Bíblia diz que quando eles se consagram, quando eles se colocam lá diante de Deus, a Bíblia diz lá embaixo que veio o Espírito de Deus no meio da congregação. Diga aleluia. O Espírito de Deus se manifesta no meio deles. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus pega Jaziel, e o enche de poder no meio da congregação. E ele começa agora a declarar as palavras do Senhor e diz assim: diz o Senhor, ó Judá e ó Jerusalém. A primeira palavra que Deus traz ao coração do povo: não tenhais medo.
e nem vos assusteis com a grande multidão que está com eles, porque essa batalha não é de vocês. Diga aleluia. Essa batalha é minha. Quantos dariam tudo, irmãos, para ouvir isso da boca do Senhor nessa noite? Filho, filha, essa enfermidade não é sua, ela é minha. Este problema não é seu, é meu. Essa briga não é sua, é minha. Diga aleluia. E Josafá tem o privilégio, toda a congregação, de ouvir Deus falando. Não fique preocupado e não fique com medo. Medo, estava dizendo, Deus está falando, primeira coisa, eu vou tirar o medo do coração do meu povo. Nessa noite Deus está dizendo para você, eu vou te dar vitória, mas primeiro eu vou tocar na tua alma e no teu espírito e vou tirar esse medo. Diga aleluia. O Senhor toca no íntimo daquele povo, na autoestima daquele povo, de cabeça baixa. Diz, não fique com medo e não vos espanteis com aquela grande multidão. Deus está falando com pessoas aqui, não fique com medo desse problema, não fique com medo desse gigante, não fique com medo dessa afronta. Desde o momento que você orou, jejuou, liberou a palavra na sua vida, esta batalha não é mais sua, é minha. Diga aleluia. Diga glória a Deus. E o Senhor diz mais: nesta batalha você não vai precisar de pegar na espada, escudo, flecha, lança. Vocês não terão de lutar. Como assim? Nunca o rei tinha ouvido aquilo. Você não vai precisar de lutar. Toda batalha tinha que ser lutada. Ele falou, não, você não vai precisar. Mas como assim? Ele falou, a batalha é minha. Você lembra quando Saulo, antes de ser Paulo, estava perseguindo o povo de Deus? E no caminho de Damasco, a Bíblia diz que veio uma luz do céu. E ele cai do cavalo. E ele ouve uma voz dizendo, Saulo, Saulo, a quem? Por que me persegues? Ele fala, quem que está falando? Ele diz, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Saulo achava que estava perseguindo a igreja, achava que estava matando os crentes, achava que estava tocando nos crentes, mas o Senhor estava dizendo, você está tocando em mim, e eu vou mostrar a você o preço que você vai pagar agora, em favor do meu nome. Quem luta contra você não luta contra você, está lutando contra os céus. Quem tenta contra os teus planos, estão tentando contra os planos de Deus. E sabe o que Deus diz? Eu é que sei os planos que tenho sobre ti ao teu respeito. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fins que desejais. Então orareis a mim e eu vos ouvirei. Diga aleluia. É Deus que sabe os planos que tem sobre a tua vida e não o inimigo. Quem luta contra você, luta contra Deus. Está tentando contra Deus. E Deus fala, essa luta não é sua, essa luta é minha. Com aqueles elementos que Ele usa, Ele traz a glória de Deus no meio da congregação. E Deus manifesta o poder dEle. A oração, o jejum e a palavra manifesta o poder de Deus e a glória de Deus no meio do povo. Que é a glória de Deus na tua vida? Ore, jejue e leia a Bíblia. Coma a Bíblia. O Espírito Santo de Deus já vem sobre a tua vida com poder. E agora sabe o que acontece? Josafá entende aquela palavra. E Deus dá uma estratégia a ele, diz assim, você vai colocar os levitas diante dos soldados. Mas calma, os soldados não são na frente? Ele falou, não, mas comigo vai ser diferente, essa luta vai ser diferente. Você vai colocar os cantores. Cantor não sabe lutar. Levita sabe? Levita sabe? Levita sabe? Louvar, adorar. Aí talvez o levita falou, que negócio é esse? Nós vamos ficar na frente? Foi a direção que Deus deu. Aí fosse o pastor voltar e falar, foi o comando que Deus deu. E a perna tremendo. Mas é melhor obedecer. Mas na frente, não pode ser atrás. Um pessoal com escudo. Vocês vão na frente, mas a gente vai ter uma espada? Não. O que vocês vão? Vocês vão usar o instrumento. E eu que não tenho instrumento posso ficar atrás? Não, você vai cantar junto com eles à frente.
E os soldados atrás. Tudo diferente. Deus faz tudo diferente, irmãos. Diga aleluia. Deus não age com forma. Deus tem várias formas de agir. Deus não tem uma forminha de bolo e faz tudo igual. Deus opera um milagre na sua vida de um jeito e na vida do irmão de um lado de outro jeito. A porta que ele abriu de um jeito para ele, talvez não vai ser a tua. Talvez alguém entre aqui, a porta abre de uma vez, mas talvez para alguém estava um pouco mais difícil. Mas Deus diz, mas vai abrir, porque a minha mão já está sobre essa porta e ela vai se abrir sobre a tua vida. Diga aleluia. A milagre de Deus para a tua vida nessa noite. A mover de Deus na tua vida. O Espírito Santo de Deus está aqui trabalhando no meio da congregação. E ele entende o comando de Deus. Ele diz, vamos obedecer. Ele começa a dividir o povo. E começa o povo dividido. E ele diz assim, agora, vamos cantar. Esse é o quarto ingrediente. O poder do louvor. Diga aleluia. Paulo e Silas, depois de pregarem, as autoridades não gostaram da palavra, o prenderam depois de darem uma surra e deixarem eles lanhados. E a Bíblia diz que eles foram para a prisão e ali tinha um montão de presos, encarcerados com eles, mas eles não deviam nada a ninguém, nem à sociedade, apenas estavam pregando e ali lanhados, com carne viva, o sangue esbofeteado. A Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas começam a adorar a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E quando eles começam a adorar a Deus, a glória de Deus se manifesta naquele lugar. Porque a glória de Deus se manifesta onde há um coração adorador. Pode estar preso, pode estar na cova dos leões, pode estar na fornalha, mas se é um adorador, a glória de Deus se manifesta na vida dele e dela. Se é adorador aqui, a glória de Deus vai se manifestar aqui nessa noite. Rakashandarábia, aleluia, levanta a tua mão e adora. Eles começaram a adorar. Eu aprendo uma coisa: a adoração é como uma anestesia na alma e no espírito. Aleluia! Glória a Deus! Eles começam a adorar. Imediatamente eles não sentem dor. Eles não sentem um açoite. A glória de Deus se manifesta. Eu quero dizer, irmão, quando a glória de Deus vem na tua vida, você esquece da luta, dos temores, você esquece do inimigo, e você canta assim, sabe o que? Só quero ver você, só quero ver você, só quero. Não como eu, mas você canta mais bonito. Você esquece dos problemas. Ele diz assim, agora que nós oramos, o medo não existe mais, os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Os olhos de Paulo e Silas estavam no problema, nas jargões, na dor, nas feridas, mas estava naquele que podia tudo. Hebreus diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador. E através do louvor, a Bíblia diz que há um terremoto ali naquele lugar. Diga terremoto. E as portas das prisões são abertas. Há poder no meio da adoração verdadeira. No meio do louvor verdadeiro, Deus manifesta o poder de cura, o poder que abre porta, quebra prisões, quebra cadeia, pelo poder da oração. Para cadeias quebrar e cadeias quebrar. Se põe de pé nessa noite em nome de Jesus. E a Bíblia diz que Josafá entende o que Deus queria. E ele coloca os levitas na frente do povo, na frente dos soldados. E a Bíblia diz que eles começam a adorar. E começam a marchar. Adorar e marchar. Diga comigo, adorar e marchar. E parte para a luta, adorar e marchar. E parte para a batalha, adorando e marchando. Adorando e marchando. Deus está falando com você. Feche os seus olhos nessa noite. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Começa nessa noite a marchar. A marchar. A me adorar. A me adorar. A me adorar. A buscar a minha face. Em oração. Em jejum. Em santificação. Lance a minha palavra sobre a tua vida. Me adore.
E a Bíblia diz que enquanto eles estavam adorando, diz a palavra de Deus, Deus coloca Jonas emboscada contra os inimigos do povo de Deus. A Bíblia diz que ele confunde a cabeça daqueles soldados. E eles começam a olhar um para o outro e não ver amigos, mas ver inimigos. E eles começam um brigar com o outro. Imagine, irmãos, que doideira. Deus confunde aqueles soldados, começam a embaraçar aqueles homens, a enlouquecer aqueles soldados inimigos, e começa a confundir. Eles pegam a espada e um mata o outro. E o povo adorando, e o povo adorando. O povo não está vendo nada acontecendo. O povo não estava lá vendo o mover de Deus operando, mas Deus estava agindo. O povo não estava vendo, mas Deus estava agindo. O povo não via, mas o povo adorava. Você não precisa ver, você precisa crer e adorar o nome do Senhor. Você está aqui, enquanto você adora aqui, Deus está enviando um milagre lá na tua casa. Deus está confundindo o teu inimigo. Deus é o Deus que confunde a cabeça do inimigo. Confunde a medicina, confunde a família. Diga aleluia. E a Bíblia diz que quando eles chegam perto daquela cidade, eles não veem mais um exército de inimigos. Eles veem um exército de cadáveres. Eles veem corpos no chão, caídos. Enquanto você adora aqui, Deus derruba o inimigo na tua casa. Enquanto você adora aqui, Deus envia um anjo lá no hospital e arranca aquele câncer, aquela enfermidade na vida desse parente seu agora. Enquanto você adora aí na sua casa, enquanto você acompanha esse vídeo, essa mensagem, adore a Ele. O mesmo Espírito Santo de Deus que está aqui, está movendo na tua casa, está movendo na tua família. Quando tudo diz que não, adore a Ele. Tua voz me Nós vamos encerrar, Jonas. Eu vou orar por você. Quando tudo diz que não, ou parece que o mal é desse jeito, tudo dando errado, mas você busca a Deus em oração. A luta é travada, mas você busca a Deus em jejum. O inimigo vindo contra você, mas você levanta com a palavra de Deus, a espada do Espírito na tua mão. O inimigo lutando contra você, você começa a adorar, a declarar o poder e o domínio de Deus sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Você diz: tu és o Deus de aliança, tu és o Deus do impossível. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Presta atenção, eu vou orar por você. E ali naquele vale que Deus extermina o inimigo do povo, nessa noite Deus está falando: eu sou o Deus que extermina a enfermidade, eu sou o Deus que abre porta, eu sou o Deus que quebra a corrente, eu sou o Deus que peleja por você. Filho, filha, não temas, apenas me adore. Filho, filha, levanta a tua mão e glorifica o meu nome, porque eu já estou dando vitória. Eu não vou dar, eu já estou abrindo a porta. Eu não vou fazer, eu já estou fazendo. E ali naquele vale que eles chegaram, o inimigo estava morto, e ele vê o despojo e somente riqueza. Ali eles dão um nome àquele vale, e chama Vale, só leio aqui para não errar, irmãos, Vale de Beraca. Eles chamam aquele vale de Vale de Beraca. Um vale que seria o lugar de morte deles, um vale que seria o lugar de derrota deles. Ele chama Vale de Beraca, ou Vale da Bênção, ou Vale da Alegria. Talvez Deus trouxe você aqui e você estava num vale de miséria, e Deus estava falando: esse vale vai ser transformado num vale de milagre.
num vale de alegria, para a glória e honra do meu nome. Levanta a mão e aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia, queridos. Nós estamos encerrando. Na ministração dele, ele disse que Deus disse que não precisava lutar, porque ele lutaria pelo povo. Mas na campanha diz que a gente tem que lutar e chorar. Sabe o que Deus está dizendo? A sua guerra não é no físico, a sua guerra é no espiritual. Você luta e chora com Deus, e no físico é Deus que luta por você. Amém? A vitória veio quando eles cantaram e glorificaram a Deus. Nós vamos encerrar o culto com uma canção. Essa canção vai ser a oração para encerrar o culto. Quando eles começaram a cantar, Deus guerreou por eles. Então quando você começar a cantar, você vai crer que Deus vai estar guerreando por você, em nome de Jesus. Então cante como você nunca cantou antes, e você vai ver Deus guerrear por você aqui e na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus o impossível desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus o impossível desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus o impossível, Deus o impossível, Deus o impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja, eu vou seguir. Aleluia. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, Declare a Ele. eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha! Oh, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus o impossível desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus o impossível desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus o impossível, Deus o impossível, Deus o impossível, Deus o impossível. Erga suas mãos para cá. Diga comigo isso: Senhor Jesus, me abençoe, me guarde, faça resplandecer os teus olhos sobre mim, faça resplandecer a tua face sobre mim, e dê-me, Senhor, a paz. Eu não temerei em nenhum momento. Pode vir o medo, mas o medo me levará a buscar o Senhor, e buscando ao Senhor eu tenho certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. Volta o Senhor, querido. Eu descanso, em meus braços eu descanso. Se você está aqui e Deus falou com você,
e você gostaria de entregar a sua vida para o Senhor, assim que acabar aqui, me procura aqui que eu quero orar com você. E você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Deus te abençoe. Vá na graça e na bênção do Senhor. Você que está na internet, Deus te abençoe. Aleluia. Em teus braços é meu descanso.